Você está no meio de uma frase e a palavra some. Aquela palavra que você conhece, que estava bem na ponta da língua. Ou você entra em um cômodo da casa e para, sem a menor ideia do que foi fazer ali. Um medo frio percorre sua espinha, não é? Aquele pensamento: será que estou ficando senil? É o começo do Alzheimer? Eu preciso que você me escute com atenção. O que te disseram que é normal da idade é, na verdade, uma falha sistêmica. 75% das mulheres que procuram ajuda para os sintomas da menopausa são deixadas sem tratamento. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa conversa está chegando. Olha, essa névoa mental, essa sensação de que seu cérebro está te traindo, não é envelhecimento, é uma crise hormonal específica. O seu nível de estradiol, o hormônio que regia sua memória e seu humor, despencou mais de 95%. E o que ninguém te contou é que essa queda drástica tem uma consequência direta na química do seu cérebro. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te explicar hoje vai te provar que a sua exaustão e o seu medo nunca foram culpa sua. Esse silêncio não nasceu com você. Para entender por que ninguém te avisou, a gente precisa voltar no tempo, para 2002. Foi o ano em que um único estudo, o WHI, foi catastroficamente mal interpretado pela mídia e gerou um pânico global sobre a terapia de reposição hormonal. De um dia para o outro, médicos que tratavam suas pacientes com segurança passaram a ter medo. E uma geração inteira de mulheres, a sua geração, foi deixada para trás, bem no auge dos sintomas, por causa de um medo que a ciência já reviu e contextualizou. Esse pânico se infiltrou nas faculdades de medicina. Menos de 20% dos programas de residência em ginecologia e obstetrícia nos Estados Unidos oferecem treinamento formal em menopausa. Eles simplesmente não aprendem a fundo sobre isso. E enquanto a medicina se esquecia de como tratar, o silêncio era passado de mãe para filha, como uma herança. Sua mãe viveu essa mesma confusão, essa exaustão, talvez o mesmo medo que você sente agora, mas na escuridão. Sem as palavras para descrever. E por não saber, ela não pôde te preparar. Então, vamos dar nome aos bois. De um lado, você tem um sistema de formação médica que, por décadas, simplesmente pulou o capítulo da sua vida. Do outro, uma indústria do bem-estar de mais de 15 bilhões de dólares, que viu nesse vácuo uma oportunidade de ouro. Eles te venderam suplementos de memória de R$300, prometendo foco, enquanto a causa real, uma causa hormonal, era convenientemente ignorada. Um não te ensinou a verdade, o outro lucrou com a sua falta dela. E quem sofreu? Você. E milhões de mulheres como você,
entrando na fase mais poderosa da vida e sendo convencidas de que seus cérebros estavam falhando. O problema é que ninguém nunca te mostrou o mapa do seu próprio corpo. Existem receptores de estrogênio, como pequenas fechaduras, em mais de 400 tecidos diferentes. No seu cérebro, nos seus ossos, no seu coração, na sua pele. O estrogênio era a chave mestra que mantinha tudo funcionando em harmonia. Agora, essa chave desapareceu. E o que acontece quando centenas de portas se fecham ao mesmo tempo? O sistema inteiro entra em alerta. É uma sobrecarga. Em 30 anos de prática, eu vi esse padrão milhares de vezes, mas, honestamente, eu também vivi. Eu tinha 52 anos, estava na minha própria cozinha, numa manhã de sol, e não consegui me lembrar do nome de uma colega de hospital com quem trabalhei por uma década. O nome simplesmente não existia. Naquele momento, eu não era a médica. Eu era a mulher apavorada, sentindo na pele que o que me ensinaram não era a história completa. O que ninguém diz é que seu cérebro tem uma química própria. E essa química precisa de estrogênio para fabricar acetilcolina, o neurotransmissor da memória. E tem mais uma camada, que é a do cortisol. Sem o efeito calmante do estrogênio e da progesterona para equilibrar, seu corpo entra num estado crônico de luta ou fuga. Aquele estresse que te disseram para gerenciar com yoga não é psicológico, é uma disfunção do seu eixo de estresse, liberando um hormônio que em excesso é literalmente tóxico para o hipocampo, o centro da sua memória. Seu cérebro feminino foi projetado para funcionar com estrogênio como combustível de alta performance. Ele é vital para o metabolismo da glicose nas regiões cerebrais que cuidam da memória e do foco. Quando ele vai embora, a utilização de energia nessas áreas pode cair até 25%. Isso não é você ficando preguiçosa. Isso é o seu cérebro passando por uma crise energética, literalmente faminto pelo hormônio que o mantinha funcionando. Some a isso a perda da progesterona, que era o seu agente calmante natural. Mais de 60% das mulheres na perimenopausa relatam insônia. E não é só uma questão de se sentir cansada. É que a falta de sono profundo e de sono REM impede que seu cérebro faça a faxina noturna, que consolide as memórias do dia. As palavras que somem, as tarefas esquecidas, elas não são um sinal de declínio. São a prova de que seu cérebro não teve a chance de arquivar as informações corretamente na noite anterior. Eu tive uma paciente, vamos chamá-la de Ana, que sentou bem aí onde você está e me disse, com os olhos cheios de lágrimas: doutora, eu sinto que estou desaparecendo. As palavras fogem, as ideias se dissolvem. Eu não sou mais eu. Eu expliquei para ela sobre a acetilcolina, o neurotransmissor da memória, e como o cérebro dela precisava de estrogênio para produzi-lo em quantidade suficiente.
Eu mostrei a ela que não era um defeito de caráter, não era o início de uma demência, mas uma crise de abstinência química. E eu vi o alívio no rosto dela, uma clareza que ela não sentia há anos. Ela finalmente entendeu. Ela não estava desaparecendo, estava apenas sem o seu maestro hormonal. Agora, vamos conectar isso àquela gordura teimosa na barriga que não sai por nada. Sem o efeito moderador do estrogênio, seu corpo produz cortisol em excesso. Esse cortisol crônico sinaliza ao seu corpo para armazenar gordura visceral, aquela gordura perigosa que se acumula ao redor dos seus órgãos. Não é sobre o que você come. Mulheres podem ganhar, em média, quase 1 quilo por ano durante essa transição, mesmo sem mudar a dieta ou os exercícios. Seu corpo está em modo de sobrevivência e ninguém te explicou o porquê. E a cascata continua de forma silenciosa. Nos primeiros 5 anos após a sua última menstruação, você pode perder até 20% da sua densidade óssea. 20%. É um roubo que acontece por dentro, sem alarde, enquanto toda a sua atenção está voltada para a névoa mental e a ansiedade. Eles te deixaram preocupada com a sua sanidade, enquanto seu esqueleto estava sendo silenciosamente enfraquecido. Cada sintoma está conectado. E é aqui que tudo muda. É o momento em que você olha para trás, para os anos de dieta limpa, para as aulas de ginástica, para os potes caros de suplementos para a memória, e percebe que nada disso tocou a causa real. Você fez tudo certo, e mesmo assim a névoa continuou, o cansaço se aprofundou. Isso não é envelhecimento. Isso é uma mudança hormonal que ninguém te explicou. Você não está louca, você não está sozinha. Esse sentimento de ter sido enganada, essa raiva silenciosa que está nascendo em você agora, ela é justa. É o som da sua intuição finalmente se conectando com a sua fisiologia. O seu corpo não está te traindo, ele está respondendo de forma previsível e química a uma ausência. E o que você está finalmente entendendo é que essa ausência, esse silêncio, foi uma escolha. Então, o que acontece se nada mudar? Nos próximos 1 a 3 anos, a privação de sono se acumula, minando sua cognição dia após dia. A autoconfiança no trabalho começa a ruir. Cada tarefa que antes era simples se torna um teste de resistência. A irritabilidade e a falta de libido começam a criar uma distância nos seus relacionamentos. E a cada mês que passa, a voz na sua cabeça, aquela que diz que a falha é sua, fica mais alta. Entre 3 e 10 anos, o dano silencioso se acelera. A proteção que o estrogênio dava ao seu coração e às suas artérias desaparece. E o seu risco cardiovascular começa a subir sem que você perceba. A síndrome geniturinária da menopausa, que ninguém te explicou,
torna-se uma condição crônica e progressiva, afetando sua qualidade de vida. Os sintomas cognitivos, a essa altura, já se tornaram padrões tão estabelecidos que começam a alarmar não só você, mas as pessoas que você ama. E a longo prazo, 10, 30 anos, as estatísticas são frias. Uma em cada 2 mulheres com mais de 50 anos sofrerá uma fratura por osteoporose. O risco de demência aumenta, com a ciência hoje apontando a menopausa não tratada como um fator-chave. E a doença cardiovascular, que se torna a principal causa de morte em mulheres com mais de 60 anos, ceifa a vida que você deveria ter tido. É o custo de décadas de sofrimento dentro de um silêncio que sempre foi opcional. Mas as consequências psicológicas estão acontecendo agora. Essa ansiedade que você sente não é um caso isolado. Até 70% das mulheres em transição a relatam. As taxas de depressão chegam a dobrar durante a perimenopausa. Isso não é fraqueza, é o peso esmagador da vergonha, do isolamento e de acreditar que você era a única a se sentir assim, enquanto todas ao seu redor fingiam estar bem. Isso não é um fracasso pessoal, é um silêncio herdado com um custo físico mensurável. Agora eu quero que você me diga aqui nos comentários, qual dessas consequências você está vivendo agora e ninguém nunca te disse que poderia ser a menopausa? A sua história importa e ela começa a ser reescrita quando quebramos o silêncio juntas. Então, como você usa isso amanhã de manhã? Você transforma essa clareza em ação. E a ação aqui é ter a linguagem correta. Anote. A primeira pergunta para o seu médico, com calma e firmeza, é: Doutor, o senhor completou alguma educação continuada sobre manejo da menopausa nos últimos 5 anos? Depois, você não diz, estou me sentindo estranha. Você diz, eu gostaria de solicitar um painel hormonal completo, incluindo estradiol, progesterona, testosterona e tireoide. Se o peso é uma luta, peça uma insulina em jejum. Se tem mais de 50, peça uma densitometria óssea. Para encontrar um especialista, procure por médicos com certificação da ANAMS ou listados em associações como a SOBRAC, no Brasil. Você para de descrever o problema e começa a solicitar a investigação. E quando te disserem que seus exames estão normais ou que é só estresse, você vai ter a resposta pronta, com tranquilidade. Eu entendo que meus exames pareçam dentro da faixa padrão. No entanto, estou vivenciando os sintomas X, Y e Z e gostaria que eles fossem investigados como possíveis causas hormonais e não descartados como envelhecimento. Eu sei que isso é difícil. Você está pedindo a um sistema que te falhou para de repente te servir. Mas agora você tem a linguagem a qual ele responde. Você não está falhando. Nunca te disseram a verdade sobre o que estava acontecendo com você. A partir de hoje, você não é mais uma mulher com um corpo que falha.
Você é uma mulher que tem o mapa fisiológico e as ferramentas exatas para exigir o cuidado que sempre mereceu. O silêncio termina nesta sala. E a pergunta que eu quero que fique com você, ecoando depois que este vídeo acabar, é esta: quanto do que você aceitou como envelhecimento foi, na verdade, uma deficiência hormonal que te fizeram acreditar ser sua culpa? Agora que você entende o porquê, a próxima conversa que teremos será sobre o como. Como usar essa clareza para ter uma conversa com seu médico da qual você não saia mais se sentindo descartada. Deixe um comentário e me diga o que você precisava ouvir hoje que nunca ninguém te disse. Eu leio cada um deles. Cuide de si mesma. Eu te vejo no próximo.